Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí do canal Cariocas FC, deixando você sempre bem informado aí das notícias aí dos gigantes cariocas. Antes de começar as notícias, peço para vocês deixar o like aí, que se inscreva no canal, compartilhe aí com os amigos o nosso crescimento aí, valeu? É muito importante para a gente. Não poderia começar, né, falando de outro clube, a não ser o líder do campeonato. O clube que vive um ótimo momento, o melhor momento aí entre os quatro grandes do Rio de Janeiro, que é o Botafogo, né? O Fogão aí glorioso venceu o Vasco da Gama aí por 2-0, abrindo ainda mais a diferença para o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Clube agora sem o Luiz Castro, né, seu treinador, ficava aquela dúvida se conseguiria ou não manter o mesmo nível de futebol. Essa primeira partida sem o Luiz Castro mostrou que a equipe continua com aquele mesmo futebol intenso, ainda para cima, pressionando o adversário. Não deu chance para o Vasco em nenhum momento, sempre dominante na partida, atacando bem ali com o Júnior Santos. Chiquinho Soares, mais uma vez, aí destaque do Botafogo, fazendo uma excelente partida, uma assistência, deu assistência para o gol do Luiz Henrique. O segundo gol foi marcado aí pelo Carlos Alberto já na segunda etapa. A equipe do Botafogo vem jogando aí um futebol encantador e sob o comando do interino, né, o Caçapa, veio lá, ele é auxiliar técnico lá no Lyon, um dos clubes do John Textor. Ele veio para o Botafogo aqui para assumir até o Botafogo conseguir contratar o treinador que vai substituir o Luiz Castro, né? Há a possibilidade do Caçapa se manter, né, como técnico aí permanente do Botafogo. E foi uma excelente vitória, dominante. Não tem como questionar esse momento do Botafogo. O Botafogo, sim, é um dos favoritos a ganhar esse Campeonato Brasileiro. Não vejo outra equipe aí no momento jogando futebol igual do Botafogo. O Palmeiras aí, né, 3 jogos sem vencer, 2 derrotas e um empate. Era o clube aí que vinha no encalço aí do Botafogo, mas perdeu o embalo. O Abel Ferreira lá tá bem preocupado, o torcedor do Palmeiras bem preocupado com esse momento, muitos questionamentos lá. A Leila, né, também, né, até por conta do avião, protestos aí por conta do avião que a Leila comprou para a equipe do Palmeiras e os reforços mesmo, que é bom nada. Então o Botafogo está caminhando a passos largos aí, né, para criar, tá criando essa gordura, né, que depois lá na frente do campeonato é muito importante. A notícia ruim, né, por parte do Botafogo é a lesão no joelho esquerdo do Rafael, lateral Rafael, que vai passar por cirurgia. Acho que até passou pela cirurgia hoje à tarde, entendeu? Vai ser mais uma baixa aí, uma lesão grave no joelho esquerdo aí do Rafael, que vinha jogando muito bem, recuperou a confiança, tinha recuperado a confiança, né? Ele que já tinha sofrido uma lesão grave no começo aí da temporada, sofre mais uma vez aí com essa situação. Essa é a notícia triste. E mais o Lucas Piazon, né, meio de campo, Lucas Piazon também deixando o Botafogo aí. O Botafogo não exerceu aí a sua compra, ele veio por um empréstimo e está retornando ao Braga de Portugal. Essas são as notícias do glorioso líder do campeonato, fazendo uma excelente temporada. Falar um pouquinho agora, né, de Vasco da Gama, né, o adversário aí que o Botafogo superou nessa última rodada. O Vasco na situação delicada demais, muita pressão interna, os jogadores não conseguem render também dentro de campo. E é uma situação lá que se não chegar, na minha visão, né, se não chegar ali os 3, 4 jogadores para vestir a camisa de titular, pegar a camisa e ir para campo, o Vasco corre sérios riscos sim de ser o quinto rebaixamento, né, quinto ou sexto rebaixamento. É uma situação bem complicada. Hoje o repórter, né, da Globo, Eric Faria, até sugeriu um nome para ser o novo treinador do Vasco, né, Vasco que vem sendo treinador desde a demissão do Barbieri. Ele citou o Felipe, né, Felipe Maestro, que é ídolo lá no Vasco. Ele chegaria com confiança, né, a torcida acredito eu que teria até um pouco mais de paciência.
após a análise do Eric Faria, também concordo, né, com essa opinião. É um treinador que chegaria para acalmar um pouco os ânimos lá, né? E teve uma matéria hoje no Globoesporte.com, cara, no GE, que é bem preocupante em relação à SAF do Vasco, né? Uma reportagem de um site norueguês citou o Vasco com as seguintes palavras: Vasco de fiasco. Vou ler um pouquinho da matéria para vocês saberem, ter noção um pouquinho do que está acontecendo com o Vasco, essa Vasco SAF aí. A reportagem diz assim: um site norueguês, Josimar Football, publicado nesta segunda-feira, agitou os bastidores do Vasco. Com o título O Mistério do Futebol da 777, o artigo faz um resumo das operações empresariais da empresa americana e aborda a entrada do grupo no futebol, com a aquisição de vários clubes pelo mundo, incluindo o Vasco. O artigo cita na justiça que John Wander, sócio proprietário, enfrentou ao longo dos anos. Além de ouvir fontes do mercado financeiro que apontam o modelo de negócio da 777 no futebol como inviável financeiramente, um ex-funcionário da empresa, que preferiu não se identificar, disse o seguinte ao site: todos os negócios deles estão dando prejuízo. Esporte, aviação. E quem vai ficar com esse prejuízo? Os parceiros de John Venturi. A empresa diz que financia, mas não podem ter tanto dinheiro quanto dizem. Simplesmente não é possível. Eles não precisam de muito dinheiro. O que eles fazem é movimentar o dinheiro de um lado para o outro. E sempre o mesmo dinheiro. É sempre o mesmo dinheiro. O assunto agitou os bastidores do Vasco nesta segunda-feira e foi tema entre os conselheiros beneméritos e membros da diretoria administrativa. Dirigentes do clube entraram em contato com a 777 e solicitaram um posicionamento público. Há um entendimento que esse assunto corporativo internacional da empresa não tem relação direta com a SAF do Vasco, apesar do clube ter sido citado na reportagem como Vasco do Fiasco. O GE também procurou a 777. Foi complicado a situação do Vasco e dessa empresa misteriosa, e na minha opinião, é uma empresa misteriosa, né, cara? É uma empresa que não vem passando aí muita confiança por seus torcedores e as pessoas de outros clubes também que vêm de fora, vê essa SAF do Vasco aí como a mais complicada, né? Se não o pior, né? Investimento aí, uma das piores SAF do Brasil, né? Se não a pior SAF, né, do Brasil. Bem complicado e vamos ver, né? Tá chegando reforço aí no Vasco, Serginho já foi anunciado, o Mike já foi anunciado, o Medel tá para ser anunciado. O Vasco negocia aí com Léo Cittadini, do Atlético Paranaense, com o Praxedes do Bragantino. O Vasco se movimentando e tentando reforçar seu elenco. Mas não é com aquela qualidade que o torcedor vascaíno sonhou, né? O torcedor vascaíno sonhou com grandes nomes, grandes contratações, briga por título, e não é o que a gente está vendo, né? O torcedor do Vascaíno está vendo o mesmo cenário que vem assistindo, né, nos últimos anos, né? É subir para a primeira divisão, lutando para não cair, aí cai, sobe de novo. O torcedor vascaíno, infelizmente, não está tendo paz, né? Pensou que, como disse Abel Braga no começo do ano, o torcedor vascaíno não ia sofrer mais. Não é o que está acontecendo. Vamos ver aí nos próximos dias aí a resposta aí da SAF, o que a empresa vai falar, o que vai dizer, porque o torcedor do Vasco não merece isso, não. O Vasco, a torcida que tem, pelo clube gigante que não merece estar passando essa situação, sendo chamado de Vasco do Fiasco pelo site norueguês, entendeu? E vamos acompanhar aí os próximos capítulos, né, dessa novela aí, dessa Vasco SAF aí. Falando um pouquinho agora de Flamengo, né? Flamengo que anunciou aí o Ala, meio de campo aí do Atlético Mineiro. Para mim, um ótimo reforço, né? O Atlético Mineiro aí reforçando um rival. Um ótimo reforço aí pro Flamengo. Acho que o Alan ali vai ajudar bastante na volância ali. É um volante que bem marcador, que sabe roubar a bola ali, sabe sair jogando de cabeça erguida.
e vai ajudar muito o Flamengo aí na sequência da temporada. O Flamengo hoje teve uma notícia, né? O Al Hilal, time comandado aí por Jorge Jesus, né? Jorge Jesus foi anunciado há pouco tempo, ofereceu uma proposta aí para o Flamengo, e uma proposta salarial 6 vezes maior do que o Pedro recebe hoje no Flamengo. Fez uma proposta salarial 6 vezes maior ao Pedro, o Pedro negou. Ele não acha interessante, né, esportivamente, ir lá para a Arábia agora, né? Porque vem sendo convocado aí para a seleção brasileira e não vê esportivamente uma vantagem para ele. Vou ler um pouquinho da matéria aqui do GE, que fala sobre esse assunto. O atacante Pedro recusou consulta do Al Hilal da Arábia Saudita, mesmo com proposta salarial 6 vezes maior do que o atual vencimento no Flamengo. A diretoria rubro-negra foi informada da consulta que não interessou o atacante no aspecto esportivo. A multa rescisória para tirar Pedro do Flamengo é de 60 milhões de euros, cerca de 314 milhões de reais. Galera, Pedro aí recusando uma proposta 6 vezes maior. O Flamengo aí quer 60 milhões de reais, que é a multa rescisória para liberar o Pedro. É muito dinheiro para você ver o patamar, né? Como diz os próprios flamenguistas, que o Flamengo está hoje. Pode brigar aí com um clube até da Arábia aí que consegue. É muito dinheiro que o Flamengo tá. O Flamengo aí também que negocia com o Claudinho, né? Claudinho lá do Zenit. O Flamengo fez uma proposta, está tudo acertado entre Flamengo e o jogador. O Flamengo agora só tem que negociar com o Zenit a liberação do Claudinho, ver valores, essas coisas. Segundo informações aí, o Zenit queria em torno ali de 130, 132 milhões de reais. O Flamengo acena com uma proposta aí de até 90 milhões de reais. E vamos ver, né? Mais uma novela aí. O Flamengo forte no mercado aí, com bastante dinheiro aí para reforçar ainda mais esse elenco deles que já é estrelado, né? O Flamengo também que quer o zagueiro Lucas Veríssimo do Benfica, negocia também, mas por empréstimo. Acho que o Benfica só aceita em definitivo, então negociações continuam. O Flamengo também que não desistiu do De La Cruz, do River, veio mais distante, né? O River se classificou aí, passou de fase na Libertadores, mas o De La Cruz é um jogador que interessa ao Flamengo. Mas o River está pedindo valores muito acima. O Flamengo acha que não vale tanto esse investimento e tenta negociar para reduzir esse valor. O Flamengo forte no mercado aí, forte mais uma vez aí em todos os campeonatos. Falar um pouquinho agora de Fluminense, né? Fluminense com bastante movimentação, né? Nos últimos dias, principalmente em relação a reforços. Muitos reforços questionados pela torcida, né? Que é o caso aí do Ione Gonzalez, do Danielzinho. Muitos reforços questionados, mas dia bem movimentado hoje no Fluminense. Vou ler um pouquinho aqui da matéria publicada pelo jornalista aí, Caio Blois, que diz o seguinte: o meia uruguaio Léo Fernandes e o atacante colombiano Ione Gonzalez já estão no Brasil, realizaram exames médicos e amanhã é aguardado amanhã no CT Carlos Castilho para começar já assinar o contrato e começar os treinamentos junto com a equipe. O Fluminense também que fez uma proposta hoje ao zagueiro Marlon, ex-moleque de Xerém, né? Zagueiro Marlon aí que atua no Shakhtar Donetsk, é o dono do passe dele, né? Do Shakhtar Donetsk. Era ex-moleque de Xerém, né? Foi vendido ao Barcelona, rodou a Europa lá, jogou no Nice, no Sassuolo e estava no Shakhtar. Por conta dessa guerra, né, que vem acontecendo aí entre Rússia e Ucrânia, os clubes desses países vêm liberando jogadores por empréstimo para o jogador não perder, né, valor de mercado, se manter em forma, já que o campeonato lá está mais parado do que ativo. Então o Fluminense vinha já conversando com os representantes do Marlon e formalizou uma proposta. Eu vou ler um pouquinho da matéria aqui do Caio Bloch. O Fluminense fez uma proposta ao zagueiro Marlon, formado nas divisões de base do clube. Ainda que veja situação muito difícil, o Tricolor tenta convencer o defensor de 27 anos pelo coração. Ele já negou proposta do Brasil e do Oriente Médio,
mas seu desejo é ficar na Europa. Nos últimos dias, o Flu, que quer reforçar a zaga para a disputa do Brasileirão e da Libertadores, iniciou conversas com o staff de Marlon para saber a sua situação no mercado. Depois de alguns dias de conversa entre a diretoria, Marlon e seus representantes, o tricolor enviou uma proposta salarial dentro de suas possibilidades, bem abaixo dos valores que o jogador recebe na Europa. Todo mundo sabe, né, galera? Jogador nível Europa é outra coisa, né? Marlon que ganha aí na casa de mais de R$ 1 milhão lá fora. O Fluminense não teria como cobrir essa oferta. Então o Fluminense apela pelo coração, né? O jogador já disse que quer retornar ao clube, quer jogar no clube. Então o Fluminense está apelando aí para essa parte, né, sentimental. Ele que se destricolou de coração, negou a proposta aí do Corinthians. O Corinthians fez uma proposta salarial bem alta, ele negou, recusou. E o Fluminense está se apegando a isso. É claro que o Fluminense não deve ter oferecido nem a metade do que ele ganha, no máximo aí 400, 500 mil reais aí, que eu acredito que o Fluminense deve ter oferecido para ele mensalmente. E aguardar, né? Tomara que dê certo. Tomara que dê certo essa negociação aí. Ele venha nos ajudar, que é um excelente zagueiro, nível Europa. Jovem, né? 27 anos ainda. E vai reforçar muito bem ali a zaga tricolor. Outro jogador também, né, que o Fluminense tem interesse é o Antônio Carlos, do Orlando City. O Orlando City faz jogo duro, né? Ele é titular lá no Orlando. Tem contrato só até o final dessa temporada, mas tem uma cláusula no seu contrato de renovação automática. É o Orlando City que conta com o jogador, então não está fazendo jogo duro. E prometeu dar uma resposta até amanhã. O zagueiro tenta a liberação lá, né? Já está tudo acertado entre o Fluminense e o zagueiro. E ele tenta essa liberação para vir jogar no Fluminense. Aguardar, né? Aguardar amanhã qual vai ser o posicionamento aí do Orlando City, vai ver se o Antônio Carlos veio ou não vestir a camisa do Fluminense, disputar Libertadores aí e o Brasileirão. Outro jogador aí que também tá para chegar amanhã é o Danielzinho, já se despediu lá do elenco do Bahia, já rescindiu seu contrato amigavelmente, está retornando ao Fluminense. Danielzinho que é questionado também por boa parte da torcida, né, do Fluminense, por conta da sua saída, né, do clube. O Fluminense ofereceu a renovação, ele preferiu ir para o Bahia e depois colocou o Fluminense na justiça e tal. Então tem alguns torcedores tá bem magoado com o Danielzinho e ele agora retorna ao clube. Então, a última notícia do Fluminense, né? O Fluminense agora está sondando, segundo o jornalista Jorge Nicola, o zagueiro Wagner Leonardo do Vitória, de Vitória da Bahia. Trabalhou já com o Diniz, ele já trabalhou com o Diniz no Santos em 2001, então é um pedido do Diniz. O Fluminense está sondando aí esse zagueiro aí para reforçar aí a parte defensiva. O Fluminense aí bem movimentando bastante o mercado aí nesses últimos dias aí. Não vou falar que em qualidade, mas em quantidade sim. Agora é torcer, né, para que todos esses reforços que venham aí venham dar certo e ajudar o Fluminense a retomar aquele futebol bonito que vinha jogando, né, no começo da temporada. Porque esse último jogo aí contra o São Paulo foi pífio. Foi o pior jogo aí do Fluminense sob o comando do Fernando Diniz. Pior jogo, foi um futebol horroroso. Nem parecia nem sombra daquele futebol que o Fluminense apresentou aí no começo da temporada. E é isso aí, galera. Essa aí foi as notícias aí do dia aí, do gigante carioca. E amanhã eu volto aí. Se não tiver nenhuma novidade, né? Amanhã eu volto aí com mais notícias aí, deixando vocês muito bem informados aí sobre esses clubes aí gigantescos aí no futebol, não só do Rio, mas do Brasil. Valeu, galera. Muito boa noite aí, bom dia, boa tarde, dependendo da hora. E se inscreva no canal aí, deixa o like e compartilha. Valeu? Vai estar ajudando muito aí o amigo. Tamo junto, fique com Deus, abraço.